O tema do petróleo tem sido bastante candente no Brasil nos últimos anos, também da Petrobras. É um tema que eu gostaria de gravar um material já faz bastante tempo, mas nunca consegui essa disponibilidade. Então, eu gostaria de aproveitar o ensejo de que o debate está bem caloroso nos últimos períodos, não apenas com relação ao preço dos combustíveis, mas também a política de forma genérica da Petrobras. E também pelo fato de eu ter participado de uma banca na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do ex-aluno agora, Diego Ramos, a quem agradeço, que peguei muitas das fontes dele, de recomendações também, de fontes que ele me passou, para gravar esse material. Então, vou fazer uma exposição discutindo um pouco do petróleo no Brasil, tá? O montante de petróleo no Brasil, as compensações financeiras, royalties, participações especiais, bônus, o marco regulatório do petróleo, que é um dos pontos de maior conflito político, aí vamos ver por quê, a questão do pré-sal e da Petrosal, a Petrobras, e toda essa questão vinculada também num projeto de desenvolvimento, os fundamentos da Petrobras, enfim, não é? Pensando um pouco aí no país, tá? Bom, então o Brasil, né? Esse aqui é um ranking de produção mundial de petróleo em 2020. O Brasil, após a descoberta do pré-sal, não é? Que se mostrou factível, não é? A sua exportação, sua exploração e exportação, consequentemente, passou a figurar entre os principais players globais do petróleo, não é? Atualmente, a produção da Petrobras já tem muita relação com o pré-sal, mas a gente está recém ascendente, no início da ascendente de produção. A gente está começando esse processo. O Brasil vai se tornar um grande exportador de petróleo, isso é fato. Já é o nono maior produtor, de acordo com essa tabela aí, próximo ali do Irã, à frente do Kuwait, que são países conhecidos por serem exportadores de petróleo, próximo dos Emirados Árabes também, não é? E a tendência é que a gente cresça nesse ranking progressivamente à medida que vá maturando os investimentos realizados no período passado, né? A maturação de investimento nessa área é muito lenta, né? Porque envolve prospecção, envolve plataformas, não é? Toda a extração e o refino, não é? E também a exportação. Então, é um processo longo, tá? Aqui a produção nacional de petróleo, tá? De 98 a 2022. Veja o crescimento que há depois de 98, né? A gente tinha 1 milhão de barril dia e aqui estamos próximo de 4, né? Milhões de barris dia de produção, né? Então, quadruplicou nesse período, tá? Sendo que um crescimento muito grande após 2014, 15, 16, que é quando entra em foco, não é? Muito aqui a Petrobras e também nesses últimos anos mais recentes um crescimento importante aqui, tá? Isso, como eu falei, vai continuar crescendo de forma cada vez mais exponencial nos próximos períodos. Então, assim, a Petrobras demorou 45 anos, não é, para chegar à marca de 1 milhão de barril dia. Isso foi em 1998. Em 2022 já está próximo de 4 milhões de barris dia. Veja, veja o salto que teve nesse período mais recente e tende a continuar crescendo, tá? Então a gente está falando de um volume de recursos muito grande, não é? E aí eu queria lembrar do filme do Snowden, né? Lembra do Snowden, da NSA, que denunciou a espionagem dos Estados Unidos? No filme dele, que está disponível no Netflix, ele cita a Petrobras, né? Ele fala que houve espionagem por parte do governo americano sobre a Petrobras, não é? E sobre o governo brasileiro. Veja, a gente está falando de petróleo, né? Nem precisa explicar muito. Isso aqui já é autoexplicativo, né? Quantas guerras são feitas por petróleo? Então é evidente que isso aqui envolve interesses geopolíticos poderosos, né? Interesses de empresas poderosas, né? Então o Brasil claramente foi se tornando, né, um alvo, né? No sentido de que se tornaria um grande exportador de petróleo, um grande produtor de petróleo,
e as atenções se voltaram para o Brasil, não apenas das petrolíferas, mas também de outros governos, não é? E também de empresas que atuam no setor, não é? De refino e de produção, de extração, de plataformas. Então, os interesses se voltaram para o Brasil, os olhos se voltaram para o Brasil. E aqui isso vai explicar muito do que aconteceu depois. Bom, mas antes de entrar nessa discussão, né, mais intensa, queria falar sobre a legislação da repartição da riqueza do petróleo. Veja, o Brasil vai se tornar um grande produtor de petróleo. Já é, mas vai crescer. Então, a gente está falando de muita riqueza que tem a capacidade de alterar o futuro brasileiro. Vai alterar, né? A questão que está em disputa muito é para quem que vai esses recursos, né? Evidentemente. Então, uma parte vai para o Estado, com certeza, através de royalties, por exemplo, né, que é uma compensação financeira que os produtores pagam. Houve uma alteração da legislação em 2012, muito por conta dessa mudança de patamar da produção brasileira. A alíquota era de 10%, passou para 15%, sendo que pode ter uma redução de 5 pontos percentuais de acordo com o nível de produção ou não de determinada área, tá? Houve uma mudança também bem interessante aqui, que foi da lei de 2012 também. O que acontece? Que aí uma disputa federativa no Brasil, né? Os recursos iam majoritariamente para estados e municípios produtores e para a União, tá? Então, houve uma alteração legal para que esse recurso fosse repartido para todos os municípios e todos os estados, não apenas os produtores, dando um volume adicional para os produtores, sim, mas não concentrando demais, né? Porque o Brasil, sendo um grande produtor, como será, né, a gente teria estados e municípios muito ricos, como o Rio de Janeiro, né, que concentra boa parte da produção, e alguns municípios, como Macaé, Campo de Goytacazes, né? Então, foi feita uma legislação, né, que é a Lei 12.734, de 2012, para repartir esses recursos. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro e outros, né, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que, bom, que eles tinham direito, então, enfim, né, uma questão federativa, né, porque eles são impactados, tem a questão do meio ambiente e tudo isso. Então, essa lei não está vigorando, né? Então, a repartição que está vigorando era a repartição anterior, que favorece os estados e municípios produtores, né? Justamente o trabalho aqui do Diego foi fazendo uma estimativa de quanto impactaria para o Rio Grande do Sul caso essa lei, né, que está suspensa, não é, por uma decisão liminar, mas já faz 10 anos, recebesse, não, o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul ia receber 17 vezes mais royalties, né, de acordo com o apurado pelo Diego, tá? Mas essas aqui são as repartições, então, que, enfim, essa é uma das polêmicas que está vigorando a repartição dos royalties, tá? Além disso, tem as participações especiais, que são os recursos que os governos recebem, eventualmente, caso haja um excesso de produção ou uma rentabilidade muito alta naquela determinada área, tá? A tributação pode ser 0%, 10%, 20%, 30%, 35% ou 40%. Aqui, então, né, a tabela da distribuição das parcelas especiais, tá? Produção por município, por estado e também uma parte para o Ministério de Minas e Energia e uma parte para o Ministério do Meio Ambiente. E aqui a repartição, não é, de acordo com a mesma lei de 2012 que eu citei, que também prevê uma repartição para os estados, né, e municípios no geral, né, então, que aumentando a participação desses estados não produtores, certo? Então essa era a tentativa que infelizmente não está vigorando, o que representa uma monta significativa de recursos para os estados e municípios não produtores, que são a esmagadora maioria do país. A ideia era redistribuir, né, a renda do petróleo, que vai ser crescente cada vez mais para todos, não é? Ainda existe o bônus de assinatura, que é quando tem um modelo de concessão, vou falar um pouco mais sobre o modelo de regulatório, né, da exploração, que é o que a empresa, no modelo de concessão, né, a empresa paga um valor para começar, né, no leilão, para começar a exploração, se chama bônus de assinatura.
E aqui, detalhando um pouco mais o marco regulatório, quero chamar a atenção que esse é um dos pontos centrais, né? E que é pouco tratado. Poucas pessoas falam sobre isso. O que ocorre, não é? Até o ano de 2010, o marco regulatório era por concessão, é que é isso que eu falei, né? Tem um bloco lá de petróleo, qualquer empresa, pode ser Petrobras, pode ser outra, participa do leilão, paga um recurso, que é o bônus, não é? Para explorar aquela área ali, né? Por sua conta e risco, não é? Se ela encontrar petróleo, conseguir extrair, o petróleo é dela, né? Ela paga os royalties, paga as participações especiais, os tributos normais e fica com um lucro, certo? Houve uma grande mudança, né? Que mexeu demais com os interesses do mundo inteiro, né? Que foi a alteração para o sistema de partilha. Pelo sistema de partilha, o que acontece? A empresa que vai produzir um determinado bloco lá de petróleo tem que repartir o petróleo com o governo, com a União. Tá? Então, por isso partilha. Uma parte da produção é do governo, uma parte da produção é da empresa. Veja, isso aqui é uma estatização parcial do petróleo. Não é? Foi isso que foi feito. Não é? E isso mexeu demais com os brios, né? De diversas petroleiras, enfim, de interesses poderosos, e foi um dos centros, na verdade, do que está o pano de fundo, né? Vamos ser, né? Não vamos ser ingênuos, né? O que está em disputa realmente? A grana, evidentemente, né? Claro, corrupção, não sei o quê, roubalheiros, pessoas... Vamos deixar de ser ingênuo, né? É grana, né, que está em disputa. Aqui o petróleo foi parcialmente estatizado, né? Não totalmente, porque, enfim, né, não tem como, quer dizer, é muito recurso, é muito dinheiro, é muito petróleo, é muito investimento, né? Não tem como o Estado Nacional e nem a Petrobras dar conta disso tudo, tá? E aqui é um dos principais pontos, né? Quando o governo Temer entrou, já disse que ia mudar esse modelo de concessão de partilha para concessão, porque o de partilha não é atrativo para o investimento privado, não é? Porque não é bem aceito, porque o mercado não gosta. E também o governo Bolsonaro tenta fazer essa mudança, só que não é algo tão simples, né? Felizmente não mudou, né? Eu sou radicalmente contra. Esse aqui é o bônus, né? Esse aqui estatizou o petróleo, que o Brasil vai se tornar um grande exportador e produtor mundial, né? Então, quer dizer, a empresa que dá a maior parte para o governo é a que ganha a licitação, né? O primeiro foi o leilão de Libra, que foi 41% é da União, né? Já de cara, né? Tem outros que é 20, outros é 80, depende, né? É um leilão, né? A empresa que paga mais para a União leva. Atualmente no Brasil, 15% da produção já é pelo modelo de partilha, e há uma tentativa sempre de mudar para a concessão, que é privatizar o petróleo, né? Reprivatizar, digamos assim. Bom, desde que está vigorando essa lei, claro, no início o investimento demora tempo e tal, etc. Esse aqui, não é o excedente de petróleo da União, né? Pelo modelo de partilha. Veja o que aconteceu, né? O salto que está tendo, né, nos períodos mais recentes, tá? Um crescimento muito grande, e vai continuar crescendo aqui, né? O excedente que é da União, né? Então a União vende esse petróleo, ela recebe uma parte e vende. Aí depois a gente vai ver para onde que vai o dinheiro. Aqui é a produção estimada pelo sistema de partilha até 2031, tá? Veja, 2022 está bem pequenininho, não é? Ainda. Vai crescer muito nessa década, né, no período à frente, porque demora esse investimento, tá? Bom, e aqui é a receita estimada para o governo, né? Para os governos no geral, tá? Veja, já recebe muito, né? Já recebe muito recurso do petróleo o Estado brasileiro, os estados, municípios e União. Veja o que vai acontecer nos próximos anos. Vai ter um salto tremendo, principalmente a partir de 2026, 27, 28, 29, 30, 31. Tá? Aqui uma estimativa
de 2022 a 2030, uma arrecadação de 289 bilhões de dólares para estados, União e municípios. É recurso, isso é muito dinheiro, né? Foi constituído também o chamado Fundo Social, tá? O que é o Fundo Social? É para onde é destinado esses recursos carimbados, né? Para educação, infraestrutura, saúde, segurança, erradicação da miséria, cultura, esporte, pesquisa, meio ambiente, defesa civil, prevenção de drogas, tratamento de dependentes químicos. Da onde sai esse recurso? Dos royalties da União e dos contratos de parceria dos contratos de partilha, tá? Então, um contrato de partilha garante que uma parte da produção seja do Estado, não é? Esse recurso tem que ser destinado para esses fins aqui. É disso que a gente está falando. E foi construída a Petrosal, né? Que é a empresa que administra justamente esses recursos que é da União, tá? Bom, nem preciso dizer que quando descobriram o pré-sal, a elite do atraso dizia que não ia dar certo, que não era factível, que o Brasil não tinha tecnologia, que não ia dar em nada, que tinha que privatizar logo, não é? Aqui criaram mais uma estatal, para quê, não é? Bom, é claro que isso é interesse de quem, né? Do grande capital, evidentemente, né, gente? E de grandes empresas petrolíferas mundo afora, de grandes estados nacionais. Aí eu nem preciso citar quais, não é? Então, essa aqui é uma grande briga de muito dinheiro, né, que é capaz de mudar o futuro do país, né? E, bom, né, aí veio o escândalo de corrupção, veio a descoberta de maracutaia, veio a Lava Jato, que colocou muito disso aqui abaixo, né? A derrubada do governo Dilma, toda aquela confusão que a gente lembra, né? Corrupção, roubalheira, que evidentemente tinha, né? Esses casos, mas isso foi justificado para botar isso aqui abaixo, né? Tentativa de mudança do modelo de partilha para concessão. Uma das primeiras medidas do governo Temer, né, foi a concessão de isenções fiscais para petrolíferas estrangeiras, né? Isso aqui foi em 2017, tá? Houve a tentativa de mudança do marco, mas não foi possível, não atingiu essa alteração legal. Então é isso que está em disputa, né? É isso que está em disputa. O resto é retórica, é disputa política, disputa de narrativas, mas a gente está tratando de bilhões. Bom, tudo isso em função da descoberta do pré-sal, né? Que acabou se chamando luzes por coisas positivas, mas também toda essa brigaçada política que existe, tá? Então, o pré-sal foi descoberto em 2006, né? O que tem o potencial de tornar o Brasil o sexto maior nível de reservas do mundo, tá? E as reservas podem chegar a 80 bilhões de barris. Eu vou colocar um gráfico para a gente ter uma dimensão depois do que isso significa, não é? Aqui onde está o pré-sal, todos sabem, né, na costa brasileira, Bacia de Santos, Bacia de Campos, Bacia do Espírito Santo, pega um largo espaço aí do litoral brasileiro, tá? Mas, sobretudo, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, principalmente. Mas também Santa Catarina, vai de Santa Catarina até lá em cima, tá? E aqui as reservas de petróleo, veja as reservas de petróleo do Brasil, né? Até 2010 e o futuro, né? Isso estimando ali 40 bilhões, mas pode chegar a 80, não se sabe exatamente. O Brasil tinha 5 bilhões, mais ou menos, em 89. Antes do pré-sal estava em torno de 12 por ali, não é? E pode chegar a 80. Nesse gráfico aqui está 40 e poucos, não é? Só das descobertas daquele período. A gente está falando de muita riqueza, muita riqueza. Bom, queria falar aqui também da Petrobras, né, que é uma discussão que está relacionada, mas que é outra.
Primeiro o seguinte, quem é dono da Petrobras? A Petrobras não é uma estatal. A Petrobras é uma empresa de capital misto. Tem capital estatal e tem capital privado, não é? Então, o grupo de controle, que é a União do Brasil, tem atualmente 36,61% das ações. 18,9% são investidores brasileiros e 44,49% são não brasileiros, estrangeiros. Então, a maior parte, na verdade, são estrangeiros. Só que o governo controla porque ele tem maioria das ações com direito a voto, não é? Tem mais de 50% das ações com direito a voto, então o governo controla a empresa, muito embora não tenha mais da metade do capital. Então, a Petrobras ela foi reduzindo, né? Foi reduzindo, houve uma abertura de capital e foi reduzindo o capital do Estado. Né? Então, cada vez mais capital privado, né? Houve uma capitalização ali no final do governo Lula, que aumentou o capital estatal na Petrobras, né? E aí depois houve uma pequena redução, aí como a gente observa pelo gráfico, inclusive o BNDES vendendo ações que possui da Petrobras, tá? Bom, depois eu queria falar um pouco assim sobre relação de investimento, né, e investimento estatal e crescimento econômico do país. Mas aqui eu queria mostrar o seguinte: houve uma mudança na Petrobras muito grande. Então a Petrobras, que era muito criticada, né, porque estava se endividando. Para quê? Não tem empresa grande no mundo que não tenha dívida, gente. Isso não existe. Toda empresa que quer crescer acaba se endividando. Né? As grandes empresas são as empresas mais endividadas. E a Petrobras resolveu, por uma decisão do governo, investir maciçamente, né, na extração de petróleo, na produção de refinarias, né, de polos petroquímicos, de plataformas construídas no Brasil, né, que depois eu vou detalhar um pouco mais. É um investimento enorme da Petrobras, né, que com dívida, não é? Claro, o dinheiro não cai do céu, ela se endividou para absorver a produção de toda essa riqueza, não é? Que eu peguei os investimentos da Petrobras, tá? Os dados estavam termos nominais, eu coloquei em valores reais deflacionados pelo IPCA do investimento da Petrobras entre 2002 e 2022. Veja, o gráfico fala por si. Houve uma ampliação do investimento da Petrobras a partir de 2004 até 2014, mais ou menos, e depois ele declina de forma muito veloz. Sendo que em 2010, 11, o investimento que a Petrobras fez foi a empresa que fez o maior investimento no mundo nesse período. Bom, eu sou economista, tá? A variável investimento é a principal variável que determina crescimento econômico. Todo economista sabe disso. É isso aqui que gera crescimento econômico. Mas, independentemente disso, não é? Aqui foi uma política de Estado, né? Bom, vou gerar um polo naval no Brasil, um polo de peças, plataformas, refinarias, polos petroquímicos e, bom, crescer esse setor e tornar esse setor competitivo internacionalmente. Após a queda do governo Dilma, o que houve foi uma mudança radical, né? A ideia de que não, a Petrobras não tem que fazer o Brasil crescer, desenvolver refinarias, plataformas no Brasil, enfim, polo petroquímico, nada disso. Pesquisa em desenvolvimento também, que havia um investimento grande em pesquisa e desenvolvimento da Petrobras. A Petrobras tem que gerar lucro. Refinaria não dá lucro, não dá muito lucro, não é muito rentável. O que é rentável é extrair petróleo. Então vamos extrair petróleo, vender as refinarias, cancelar alguns investimentos, privatizar, vender essas empresas que são menos rentáveis, vender refinarias que não são tão rentáveis. Isso fez com que, né, algumas refinarias já estão sendo privatizadas, outras que iam existir, que iam ser executadas, não foram. Né? O polo petroquímico também. O Brasil tinha 3 polos petroquímicos e estavam em execução, em planejamento, mais 2, né? No Rio de Janeiro e outro, acho que Pernambuco, né? Sendo que esse foi cancelado, do Rio de Janeiro já estava em execução. Tá?
Então, ampliação significativa. O Brasil tinha 12 refinarias, passaria a 17. Passou a 17 já, né? Mas algumas foram abortadas. E algumas refinarias privatizadas. E, bom, então a ideia pós-2016 é o seguinte, a Petrobras tem que dar lucro, né? E ao invés de investir esse lucro, distribuir esse lucro aos acionistas. Eu recomendo também o material do Greg News, que está muito bom sobre Petrobras, que tem uma equipe que trabalha, né, buscando informações, não é? E lá ele passou a informação que a distribuição de lucros da Petrobras em 2021, que teve um lucro enorme, depois eu vou mostrar também, foi de 40 bilhões de reais. Isso é 7 vezes o valor do Petrolão, que era a grande roubalheira da história, não é? Gente, o grande roubo do século é privatizar o petróleo brasileiro e dar para as empresas estrangeiras. Este é o roubo do século. E mudar o marco regulatório de partilha para concessão. É tirar o dinheiro da educação, da saúde, da cultura, do meio ambiente e dar para a Shell, para Texaco, tá certo? Para British Petroleum, para Total. Não é, gente, é isto que está em jogo. É isto que está em jogo. Então, né, houve a privatização da Petrobras Distribuidora, houve a privatização da Liquigás, da Gaspetro, né, de algumas refinarias, do gasoduto e também as plataformas, algumas plataformas que estavam sendo produzidas no Brasil, depois eu detalho um pouco mais, deixaram de ser, né? E o lucro da Petrobras cresceu, né? Além disso, tem a política de preço, que nem vou tratar aqui sobre a política de preço da Petrobras, tá? Porque é outro debate, tá? Mas a política de preço da Petrobras, com paridade de preço internacional, fez o lucro disparar, não é? E os preços dos combustíveis também foram junto, a classe média sente mais essa questão, né, dos preços dos combustíveis, mas eu estou mais preocupado aqui com a questão do Brasil, né, do desenvolvimento do Brasil e dos donos da Petrobras e do marco regulatório para onde vai o dinheiro do petróleo, né? E atualmente o dinheiro do petróleo está indo cada vez mais para o exterior, né, para os donos da Petrobras, que 44% são estrangeiros, está sendo distribuído, ao invés de investir em refinarias, em plataformas no Brasil, não. Vou distribuir lucros para os acionistas, majoritariamente estrangeiros. É difícil de entender o que está em jogo? Não, né? A Petrobras deu prejuízo ali, né? Um escândalo, a roubalheira, isso aqui, tá. Não, a Petrobras estava subsidiando o preço da gasolina, que eu nem vou me posicionar sobre isso, mas isso foi feito no governo Dilma, né? Não acompanhava o preço do petróleo no mercado internacional e estava investindo maciçamente, né? Vocês viram o gráfico ali. Investimento maciço da Petrobras. Mesmo que com uma rentabilidade eventualmente menor. Ah, é mais caro produzir plataformas no Brasil do que importar de Singapura. Sim, é mais caro. Mas a ideia é gerar emprego no Polo Naval de Rio Grande, no Polo Naval do Rio de Janeiro, no Polo Naval do Pernambuco, ao invés de gerar emprego em Singapura ou em outros lugares. É uma política de desenvolvimento, certo? A Petrobras estava sendo utilizada como uma política industrial, política de desenvolvimento do país. Afinal de contas, ela foi criada para isso, né? Diz, a Petrobras agora está sendo muito bem administrada, está dando um lucro enorme. Será que o objetivo da Petrobras tem que ser necessariamente o lucro? Não que ela tem que dar prejuízo, mas a Petrobras é a maior empresa brasileira. E ela foi criada como uma política de desenvolvimento. E petróleo, né? Não preciso falar mais sobre o petróleo. O que tem acontecido, então, nos últimos anos, né? A Petrobras está com uma lógica de mercado, uma lógica de empresa privada, gerar lucro, não é? Dane-se o país, certo? Dane-se o desenvolvimento do Brasil, dane-se os empregos no Brasil, demitindo um monte de gente. Aqui o saldo líquido de desligamentos da Petrobras, certo? 2017, 18, 19, 20, 21, com destaque para 17, 20 e 21, com desligamentos muito maciços de trabalhadores, isso sem contar as subsidiárias, certo? Então, a Petrobras está minguando, mas está dando mais lucro, percebe? Nossa, que bom. Bom para quem, cara pálida?
E outra mudança que teve também aqui foi que em 2012 foi estabelecido que toda a exploração do pré-sal, ao menos 30%, não é, tinha que ser da Petrobras e ela tinha o direito de ser a operadora única da extração de petróleo. Né, para dar mais dinheiro para o país, não é? É claro, e para a própria empresa, que também é do Estado brasileiro em parte. Não é? Isso foi muito criticado também, como sendo uma coisa horrível, não é? Mas a estatização do petróleo estatal não funciona, né? Tem que dar dinheiro para ter chaco, tá certo? Isso custou para a Petrobras, que pagou para a União em ações, né? Então, foi a cessão onerosa, certo? Isso ocorreu em 2010, essa mudança. A Petrobras se capitalizou através da aquisição de ações pela União. Então, a União aumentou o papel na Petrobras nesse período, né? Sua fatia, através dessa cessão onerosa. Isso foi revogado em 2016, né, que passou a Petrobras a ter o direito de preferência. E é uma das mudanças que querem passar aqui, de que a Petrobras não seja, né, que tenha nem direito de preferência, que qualquer empresa total. Vamos dar para British Petróleo, certo? Para Chevron aí, não é? Esse dinheiro todo, né? Bom, para fechar aqui, eu queria falar algo que já falei ao longo da exposição aqui, que é a questão do projeto de desenvolvimento. Veja, a Petrobras tem que dar lucro e distribuir para os acionistas, majoritariamente estrangeiros, ou investir no país, gerar desenvolvimento, sendo a maior empresa do Brasil. Né? Olha, você pode gostar do mercado livre, né? Você pode gostar, achar que o mercado é a melhor coisa do mundo e tal, né? Só que a gente não pode negar os fatos, tá? Não vamos negar os fatos, não vamos ser terraplanista. O que acontece no Brasil é o seguinte: nos momentos em que o investimento público cresce, a economia brasileira cresce. E nos momentos que o investimento público cai, a economia brasileira desacelera. Mas diz lá na teoria de que quando cai o gasto público, aumenta o investimento privado. Isso não acontece, tá? Aqui é o gráfico do investimento público no Brasil, que eu já mostrei em outras oportunidades, que eu acho maravilhoso esse gráfico. O melhor gráfico de economia brasileira, eu acho, é esse, tá? Quando o investimento público cresceu aqui, ó, foi na década de 50, na década de 70 e no início dos anos 2000, aqui, final do governo Lula, tá? Período inicial aqui não, aqui final do governo Lula, início do governo Dilma. Para quem conhece a história econômica brasileira, sabe que o momento que a economia brasileira mais cresceu na história toda foi este aqui, ó, em que o Estado estava investindo maciçamente. Um outro momento foi na década de 50, que também o Estado aumentou a sua participação no investimento. E outro período foi este período aqui, né, que foi o governo Lula e início do governo Dilma, que a economia vinha numa letargia e voltou a crescer. Não por coincidência, foram os momentos que o Estado brasileiro investiu. E aqui tem também o dinheiro das estatais, ou seja, é justamente, sabe aquele gráfico ali da Petrobras, que ela cresceu e depois caiu? Pois então, olha esse gráfico aqui. A Petrobras é responsável por grande parte do investimento público brasileiro, mesmo sendo uma empresa de economia mista. Né? Ela entra nas contas aqui. Então, no momento em que a Petrobras investiu maciçamente, olha, vejam só, a economia brasileira estava crescendo bastante, né? Tá? Estava crescendo, o pessoal dizia crescimento pífio lá, mas era 3% de crescimento. Para quem conhece um pouco mais de história econômica mundial, sabe que os períodos que a economia mundial mais cresceu é na média 3, 4%. Não é tão mais do que isso. São momentos excepcionais que a economia cresce 7, 8. É muita exceção, não é? E aí a Petrobras passou a cortar investimentos. Vejam só, a economia desacelerou. Oh, que surpresa, não é? Vejam só, o Brasil não está mais crescendo. Que surpresa! Quem é que está surpreso? Eu não estou. É claro que isso ia acontecer. É um impacto enorme sobre diversas cadeias, né? Sem falar no impacto que a Operação Lava Jato teve sobre a indústria brasileira, sobre a geração de emprego, que foi terrível. 3,7% do PIB.
de acordo com o Diese. Na destruição, e é evidente que isso aqui tem interesse internacional. Deixar de ser ingênuo. Então, havia todo um projeto de desenvolvimento, né, no setor naval, setor de nave-peça, de refinaria, petroquímica, de extração de petróleo, de estatização do petróleo, que está indo abaixo. Não foi completamente, mas está sendo desarranjado. Né? A Petrobras está diminuindo, os lucros estão crescendo e isso está indo para fora. Né? Boa parte dos acionistas são estrangeiros. Né? Ao invés de investir no país, o dinheiro está indo. Vejam só que lindeza. Ah, mas agora está tudo certo, porque agora a Petrobras é bem administrada. Cara, vai ser ingênuo lá não sei aonde. Sinceramente, me desculpe. Se você caiu nessa, tá, lamento, mas assim, acorda, né? Acorda, saiba que o país está sendo roubado e agora. Agora está indo dinheiro para fora. Não era com a propina que sempre teve, sempre vai ter em qualquer lugar do mundo. Te liga. Então, a política de conteúdo local também, que foi muito criticado na época, né, que era a ideia de quê? De produzir plataforma no Brasil e refino com empresas que produzam no Brasil, para atrair investimento para o Brasil, para não gerar emprego fora. Né? Uma política de que os investimentos da Petrobras tinham que ter um conteúdo local mínimo de 55%, depois de aumentar para 58%, depois de aumentar para 65%, no mínimo. Isso aqui foi revogado também pelo governo Temer, foi uma das primeiras medidas. E os empregos? Aí diz, o Polo Naval de Rio Grande, tá, as moscas, o desemprego geral em massa e tal. Aí o pessoal, meu Deus, como pode? Não se deram conta, cara. Era o projeto. Era isso que estava em jogo. O resto é balela. Aqui os itens, tá? Que estão, enfim, detalhamento aí dos itens com relação ao conteúdo local, que também foi revogado, como eu disse, tá? Bom, então, já me falei bastante aqui, já me empolguei, já discursei, né? Que uma aula mais livre, digamos, né? Do que eu penso, como eu vejo toda essa história, né? Com a minha posição, claramente. Aqui a citação do livro, do texto que eu falei, né? do aluno, Diego César. O Eduardo Costa Pinto tem falado bastante sobre isso também, muito embora que o professor da UFRJ ele fale mais da política de preços, que eu não falei muito aqui, porque eu acho que é uma discussão, na minha opinião, né, que não é tão relevante para o país, é mais relevante para os consumidores, né, para a inflação e tal, mas não para o desenvolvimento do país e toda essa questão que muitas vezes fica um pouco escondida, né? Tudo que está por trás disso tudo, né? Recomendei o material do Greg News, que eu acho que está bom sobre petróleo, está bem legal. E eu recomendo também o podcast Outra Economia, o episódio 25, que trata sobre petróleo e Petrobras. Então é isso aí, agradeço a atenção. Obrigado.